Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite, professor. Desculpa o atraso, que eu estava com um grupo de TCC. Que tá a maior loucura, o pessoal, para negócio de pré-projeto, né, que vocês vão ter que apresentar, né, o pessoal do oitavo. Oi, Areta, boa noite. Oi, Maia, tudo bom? Tá todo mundo me escutando bem? Tá todo mundo vendo o slide? Escutando e vendo, professor. Não dorme não, Alessandra. A gente vai ter nossa aula. Deixa eu só dar mais uns 5 minutos, ver se o pessoal entra mais gente na aula.
Boa noite, Débora. Boa noite, Diego. Boa noite. Boa noite, professor. Vamos lá começar, pessoal? Bem, boa noite a todos. Hoje a nossa aula é sobre fitoterapia clínica. E o que nós temos que entender dessa parte, tá? Que é a parte da fitoterapia. Se a gente olhar esse slide daqui, o que a gente pode verificar? A gente pode observar aqui o quê? Que a partir de uma espécie vegetal, que é como exemplo o Pilocarpus jaborandi, tá? Que apresenta na sua estrutura química moléculas que são denominadas de policarpina, eu consigo, através desse vegetal, dessa planta medicinal assim, um extrato, que é o extrato de jaborandi. Só que esse extrato de jaborandi, tá, ele é utilizado muito na cultura popular. E a partir dos seus conhecimentos populares, tá, do conhecimento popular, ele foi levado para os laboratórios farmacêuticos, onde a gente conseguiu sintetizar ele e, a partir dele, foi gerado um novo fármaco, um fármaco sintético, que é a solução de pilocarpina, que ela é muito utilizada para várias deficiências oftalmológicas, patologias oftalmológicas, desde pacientes para glaucoma, tratamentos para glaucoma, ou também, tá, para pacientes que foram submetidos para algum tipo de cirurgia oftalmológica, como, por exemplo, tá, em alguns casos de transplante de córnea, a gente até pode utilizar a pilocarpina. E a partir desse exemplo que eu estou dando para vocês, tá, do extrato de jaborandi, nós podemos observar que o uso dessas plantas medicinais apresentam certas características que são de grande importância dentro dos estudos na farmácia, principalmente para os estudos farmacológicos. Por quê? Porque essas plantas medicinais elas podem apresentar-se, tá, com princípios ativos ou vários princípios ativos que podem atuar de uma forma sinérgica ou não sobre diversos alvos farmacológicos que estão presentes no nosso organismo, que a partir dessa interação, ou seja, a partir desse direcionamento sobre esses alvos farmacológicos, eles conseguem atuar sobre diversos tipos de patologias. Dessa forma, tá? A utilização desses vegetais, dessas plantas medicinais por parte da comunidade científica começou a receber uma grande observação, tá? E principalmente vários estudos, não somente na área clínica, como também na área farmacológica. E o interessante é que, a partir da geração desses estudos, começou a ter as éticas, o princípio ético para os estudos voltados nos fitoterápicos. Hoje, o que nós já sabemos é quase que 4 bilhões, ou seja, quase metade da população do planeta faz uso de plantas medicinais, tá, oriunda dos seus próprios países. E quase 119 substâncias químicas já foram extraídas dessas plantas medicinais, tá, através do conhecimento e da cultura popular. E o índice, ou seja, o valor de sucesso dentro das terapias farmacológicas, dentro da farmacoterapia, é muito grande.
Hoje, o que nós já temos catalogado dentro das referências, sejam elas dentro da área da farmácia ou também revistas direcionadas para a clínica, é que o uso das plantas medicinais, principalmente o efeito terapêutico dessas plantas medicinais, é quase 5 vezes, até um pouco, tá, maior, tá, ok? Em termos de índice de aproveitamento, se a gente comparar, tá, com um fármaco sintético. Isso por quê? Porque dentro de um extrato vegetal, de uma planta medicinal propriamente dita, nós temos múltiplos princípios ativos que podem atuar para diversos tipos de patologias, como, por exemplo, o caso do câncer. E outro dado interessante, quase 90% das plantas medicinais hoje estudadas e que já estão catalogadas, todas são oriundas aqui do Brasil, principalmente da região amazônica, onde nós vivemos. E dentro disso que eu estou falando para vocês, começou a se estudar o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos, aonde começou a se empregar técnicas para o desenvolvimento desses fitoterápicos e a partir disso se criou a multidisciplinaridade ou multiprofissionalidade, aonde nós observamos que não é só o papel do farmacêutico, mas também de outros profissionais dentro da área da saúde e também das ciências biológicas, tá? Que eles fazem o emprego racional e utilizam o emprego racional desses fármacos, desses medicamentos fitoterápicos para diversos tipos de terapias hoje já estudadas. E dentro dessa abordagem fitoterápica, principalmente dentro dos princípios éticos, nós observamos que há uma crescente crítica, principalmente, tá, ao uso de certos princípios ativos oriundos de plantas medicinais que tem que ser melhor legislado. Um exemplo que eu dou para vocês é o caso da cannabis sativa, que é o que é a maconha, que é a popular maconha, que hoje não se tem uma legislação farmacêutica que acompanhe, tá, juntamente o código, principalmente o Código Penal, para o seu uso, principalmente por tratamento de doenças neurodegenerativas e outras doenças, como também o câncer. E por conta disso, tá, se criou hoje uma nova conceito dentro da fitoterapia, que é a fitoterapia médica, que aqui a gente já vê uma harmonização, principalmente do uso fitoterápico previsto em resoluções, previsto em legislações que a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil prerroga e faz a sua legislação para o uso de forma legal desses princípios ativos oriundos de plantas medicinais. Se eu estiver falando um pouco rápido, vocês podem me interromper e me dizer, professor, fale um pouco mais pausado, que eu doso a minha voz, tá bom? Até o momento, alguma dúvida ou está tudo direitinho, está tudo certo? Hein, pessoal? Beleza. Então, dando continuidade, tá? E dentro dessa harmonização, principalmente dentro desses conceitos de fitoterapia médica, nós temos essa RDC, perdão, que é a número 17 de 24 de fevereiro de 2000, aonde a gente vê que a Anvisa começa a conceituar certos termos, tá? Para melhor esclarecimento e também para melhor uso, como, por exemplo, a questão do conceito de droga vegetal, da planta, das suas partes, como também a questão dos marcadores, também a questão da matéria-prima vegetal, que é o caso da planta fresca ou da droga vegetal, os seus derivados, aonde aqui a gente observa melhor que essa matéria-prima ela pode originar e dar origem também ao quê? Aos extratos, a tinturas, a óleos e outros derivados provenientes dessa planta que podem ser utilizados para diversos fins e para vários tipos de formas de administração.
como também nós temos hoje o que nós chamamos de diferenciações do medicamento fitoterápico. Eu acho que não sei se foi a Rossane, se foi a Ingrid ou a Sara, tá? Que deu essa parte de diferenciação da parte de medicamento fitoterápico, mas dentro das normas e da legislação da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nós temos diferença para o que é um medicamento fitoterápico e para o que é um medicamento fitoterápico novo. Aonde o medicamento fitoterápico é qualquer medicamento farmacêutico obtido principalmente através de técnicas farmacêuticas adequadas e empregadas, utilizadas exclusivamente para matérias-primas vegetais, tá? Aonde a gente observa que a finalidade vai desde a parte curativa, paliativa, profilática ou até para fins diagnósticos. É diferente, tá, do que é um medicamento fitoterápico novo, aonde a gente observa que esse medicamento fitoterápico novo é aquele medicamento onde tanto a sua eficácia quanto a sua segurança e a qualidade, ou seja, o controle de qualidade desse fitoterápico, ele é comprovado através de processos e de testes farmacêuticos, tá? Farmacotécnicos, aonde a gente observa que eles recebem um selo, um registro de autorização por parte das agências federais, principalmente da Anvisa, para ele poder ser registrado, produzido e logo em seguida ser totalmente comercializado. E aqui, quando eu falo da parte da comercialização, eu não estou somente me restringindo ao referência, como também aos próprios similares que são oriundos desse fitoterápico novo. Olha a diferença que a gente já encontra. E isso já vem, tá, de alguns anos para cá. Tá? E isso parte desde a época do início do conceito do que é o medicamento genérico, onde a gente já vê que teve como exemplo o medicamento genérico de referência e o similar. O fitoterápico também não foi diferente. E, além disso, nós também temos o que são os fitoterápicos tradicionais, o medicamento fitoterápico tradicional, que é aquele que ele é produzido a partir, tá, da planta medicinal, tá, o que é a partir da tradição, ou seja, a partir do uso popular, da maneira popular como ele é feito, só que em termos de evidência científica e evidência farmacológica, tá, ok? Ele ainda não apresenta toda uma evidência fechada e concreta. É diferente do fitoterápico similar, que é aquele que contém as mesmas matérias-primas vegetais, nas suas mesmas concentrações, na mesma forma como o seu princípio ativo irá se apresentar. Só que, em termos de indicação terapêutica, tá, ok? Ele ainda apresenta, tá, uma resposta terapêutica não tão próximo a um fitoterápico novo ou a um fitoterápico que a gente já conversou anteriormente. E nós temos o princípio ativo, que eu acho que todos vocês se lembram, tá, ok? Do que é o conceito de princípio ativo. Tá? Por quê? Porque todos esses medicamentos, todas essas denominações, esses conceitos de medicamento fitoterápico, eles têm como principal ponto a presença do princípio ativo, tá? Que é o que é o grupo, é um grupo farmacológico ou um grupo quimicamente farmacológico, tá, conhecido, que é responsável por todos os efeitos terapêuticos que aquela planta ou que aquele grupo grupo fitoquímico apresenta na sua estrutura, na sua planta de origem. E a partir daí, já em 2006, saiu uma resolução, uma portaria, perdão, que é a 971 do Ministério da Saúde, aonde ele concede e aprova, tá, a inclusão, tá, ok, de medidas ou também, tá, de procedimentos tradicionais ou alternativos. E dentro dessa medicina tradicional, ou complementar, ou alternativo, como vocês queiram chamar, está incluso o uso da fitoterapia para tratamento de diversos tipos de doenças.
Tá? Eu acho que o Luan que fala isso, deve ter falado isso para vocês, ou o Luan ou a Michele, deve ter falado nessa portaria número 971. E em cima disso, tá? Olha o que a gente tem. Nós temos que, a partir da 971, tá, começou a se dar uma maior atenção a esses produtos fitoterápicos, aonde começou a se abordar o controle de qualidade, ou seja, a maneira como essas plantas, principalmente os extratos provenientes dessas plantas medicinais, seriam utilizados e fabricados. Além disso, tá? A garantia desse controle de qualidade vai desde transformar essa planta medicinal em um fitoterápico altamente capaz. E quando eu falo altamente capaz, é que ele apresente uma característica farmacológica aonde ele consiga não somente preservar a estrutura química e farmacológica do seu princípio ativo, como também apresentar estudos químicos, bioquímicos, farmacológicos, toxicológicos, tá? Para melhor agir e melhor exercer sua ação farmacológica no organismo do usuário. E a partir daqui nós temos metodologias analíticas sendo empregadas, um rigor maior na produção e na qualidade que vai ser gerada desses produtos fitoterápicos, como também, tá? Métodos seletivos, e quando falo de métodos seletivos, são métodos seletivos a partir dos extratos, aonde a gente observa que a matéria bruta, no caso a droga vegetal, ela vai ser melhor preparada, melhor extraída, tá? A partir da melhor extraída, e com isso a gente consiga ter um fitoterápico de boa qualidade, aonde a gente consiga diminuir a dose terapêutica do fitoterápico, tá tornando essa dose, além de ser terapêutica, mais sensível e mais seletiva. Além disso, a partir desses extratos eu consigo obter princípios ativos mais específicos e mais ativos ainda, tá? Retirando desses extratos, dessa matéria bruta, o que nós chamamos de produtos ou substâncias indesejáveis e inativas que não vão ter nenhuma finalidade para o produto final. E com isso eu consigo aumentar ainda mais a validade e o tempo de ação desse princípio ativo proveniente desses extratos. E com isso, nós temos diversos tipos de preparações extrativas, que eu posso ter desde tinturas, até extratos fluidos, até o próprio extrato, que nada mais são que são preparações concentradas do fármaco de origem vegetal ou também de origem animal, que também a gente pode encontrar, pode fazer esses extratos, mas aonde a gente consiga, principalmente no extrato fluido e na tintura, a gente consiga um percentual desse marcador químico ou desse princípio ativo químico e farmacológico, sendo capaz de ter uma ação farmacológica sobre determinado sistema biológico do indivíduo. Até agora, alguma dúvida? Algo que queiram falar, querem perguntar, ou está tudo direitinho, tudo certo? Hein, pessoal? Hein, Alessandra, Areta, Débora, Diego, seu Jorge, Carol? Tudo certo, professor. E como eu falei para vocês anteriormente, dentro da garantia da qualidade, dentro do controle de qualidade, que a gente utiliza esse controle de qualidade para obter um produto a partir oriundo dessas plantas medicinais, se faz também a utilização, tá, não somente de métodos, como eu falei para vocês, de análise
como toxicológico, farmacológico, bioquímico e químico, se faz também a necessidade de uma abordagem maior durante o desenvolvimento desse fitoterápico, até ele chegar a esse produto final. E aqui nós observamos que a cada ano que passa, a tecnologia farmacêutica ela tende a se desenvolver, fazendo com que esses extratos eles se tornem esses métodos para extração, ou seja, para originar esses extratos, essas tinturas, eles se tornam mais seletos e com alta especificidade e alta sensibilidade, fazendo com que a qualidade farmacotécnica desse produto gere e produza, tá ok? Não somente matrizes, como também derivados, numa alta escalonada, onde a gente consiga avaliar melhor, identificar melhor, não somente a questão posológica, a indicação posológica, como também a dose, tá? E quando a gente fala de indicação posológica e dose, nós estamos falando aqui do que? De eficácia terapêutica. Ou seja, dentro dessa tecnologia farmacêutica, eu consigo aqui, tá? Eu consigo fazer com que essa minha matéria vegetal, esse meu extrato, essa minha tintura, tá? Ela fique o mais refinada possível, fazendo com que haja não somente uma melhor apresentação dela, como também os componentes que constituem essa matéria vegetal, eles se tornem mais ativos, farmacologicamente mais ativos, tá ok? Havendo a presença de adjuvantes e também outros tipos, tá? De derivados farmacotécnicos que auxiliem a ação terapêutica desse meu princípio ativo, tá? Na sua preparação. E dentro do desenvolvimento farmacotécnico, nós temos vários tipos de escolhas farmacêuticas, de formas farmacêuticas, tá? Que um produto fitoterápico deve considerar. Os principais são a eficácia e a segurança. Isso daí não pode deixar de faltar. Dentro do desenvolvimento de um produto farmacêutico, a eficácia e a segurança, isso tem que sempre ser preservado e sempre levado em consideração. Por quê? Porque se não houver uma eficácia, tá ok, desse fármaco, ou seja, uma eficácia terapêutica atingida, tá? Não adianta você administrar determinado fármaco, principalmente um fármaco fitoterápico. Tá? E a segurança, ela é de suma importância, por quê? Porque dentro da eficácia, a gente está falando, como eu falei no slide anterior para vocês, em relação à posologia e à dose. A dose terapêutica, ela sempre tem que ser acima da dose letal ou da dose tóxica, para esse fármaco fitoterápico conseguir atingir a sua finalidade. Além disso, assegurar a qualidade, ou seja, a forma como esse fármaco fitoterápico vai estar se apresentando e a qualidade do seu produto, seja uma tintura, um extrato, ou até em alguns casos a gente já vê alguns tipos de preparações como géis, pomada ou até cápsulas, tá, okay? Que apresentam na sua constituição do seu princípio ativo esses extratos, tá? Que eles vão ter uma qualidade, tá? Aonde o usuário possa fazer uso. Além disso, aplicação do medicamento, isso vai depender do desenvolvimento e do desenho que você vai querer gerar para esse fitoterápico. Tá? Hoje, dentro da fitoterapia clínica, nós temos várias formas de administração, desde as formas orais até as formas tópicas. Tá? Tudo vai depender da indicação e do desenho que você está promovendo para aquele teu fitoterápico. Tá, okay? E para a indicação que você vai querer ligar a ele. Além disso, permitir a administração de doses efetivas do componente ativo. Tá? Nessa questão de permitir a administração da dose efetiva, é você conhecer a estrutura química desse teu fármaco, desse teu princípio ativo, como ele vai se comportar no organismo do indivíduo. Por quê? Porque se forem doses efetivas, ele vai ter um comportamento onde ele vai alcançar a cura, vai alcançar uma eficácia terapêutica. O contrário não vai existir. O contrário, o fármaco não chega, esse fitoterápico nunca vai chegar a ser processado. Além disso, contornar problemas de estabilidade.
tá? A questão da estabilidade, eu acho que vocês já devem ter visto dentro do curso, principalmente na disciplina de farmacotécnica, de tecnologia farmacêutica, que dependendo da forma farmacêutica que você for escolher, tá? Essa forma vai apresentar uma estabilidade que pode ser feita, pode sofrer degradações ou não. Por exemplo, no caso dos géis, que a alta temperatura, esse gel ele pode ficar liquefeito. A mesma questão para comprimidos, que os comprimidos, quando colocados em temperaturas altas também, eles podem dissolver-se. Ou seja, a estabilidade tem que ser levada em consideração na hora do preparo desse fitoterápico. A própria questão das propriedades da forma farmacêutica está em relação ao tipo de via de administração. Tá? Certos tipos de fitoterápicos, certos tipos de componentes, principalmente alcaloides ou flavonoides, eles são melhor preparados na forma de tintura. Tá? Então, a melhor via de administração aí é a via oral. Tá? Isso tem que ser levado em consideração para o componente que age melhor, de uma forma melhor pela via oral. Diferente para outro, como no caso dos terpenoides ou terpenos, que eles são melhor administrados na forma tópica, ou seja, eles conseguem ser melhor absorvidos sobre a pele, sendo melhor absorvidos pelas células da derme. Tá? A questão da liberação dos componentes ativos, tá? E isso está muito relacionado, tá, ok, a uma nova forma de liberação de comprimidos, de compostos sólidos, matéria sólida, que é a questão dos comprimidos e das cápsulas. Hoje nós temos no mercado, tá, uma nova questão que já vem sendo estudada e já vem sendo desenvolvida para alguns fármacos, principalmente para tratamento de algumas doenças para ação anti-inflamatória, como também algumas ações sobre a dor, para amenizar a dor. E isso é a questão dos comprimidos de liberação lenta programada. A gente já vê isso para os fármacos sintéticos e hoje a gente já está trazendo isso para a fitoterapia, como também, tá, a questão das nanopartículas, que hoje é uma nova onda que está crescendo dentro da tecnologia farmacêutica, onde a gente vê a inclusão dessas nanopartículas para a liberação, tá, desses fármacos, desses princípios ativos. E isso está entrando dentro da fitoterapia. Por quê? Porque nós observamos que esses fitoterápicos, principalmente os seus princípios ativos, eles têm uma boa adesão e também uma boa ligação a essas nanopartículas, fazendo com que seja facilmente utilizado. Isso a gente vê muito aonde? Na parte da cosmetologia. Tá? Alguns derivados de algumas plantas, a gente observa que eles estão sendo muito empregados para a área de cosmetologia, principalmente para a produção de dermocosméticos. E, por último, nós temos a questão dos modificadores das características organolépticas do produto. Tá? Principalmente quando a gente fala de modificadores organolépticos, tá? A gente utiliza muito esses modificadores, principalmente para alguns produtos fitoterápicos que são feitos a partir de quê? De xarope, de emulsões, aonde a pessoa vai utilizar, principalmente a questão dos xaropes, tá? Para ingestão, para absorção via oral, porque o gosto é muito amargo, então se precisa fazer mascarar esse gosto amargo, onde a gente modifica a sua característica organoléptica para ver uma melhor aceitação desse produto. Tá? Um exemplo, eu não sei se aqui algum de vocês já teve a experiência de tomar o xarope de guaco. Ele é muito utilizado como expectorante. O sabor é horrível, só que hoje, tá, depois de uns quase 10 anos, hoje a gente já vê que o xarope de guaco já tem sabores diferentes, que a gente vê que o sabor já é um pouco mais adocicado, um sabor mais... eu já vi em algumas apresentações, tá, que ele já tem um sabor de coco, tá, para mascarar o efeito, o gosto amargo, tá, da planta. E dentro desse desenvolvimento farmacotécnico, olha o que a gente tem. A gente tem vários
ensaios e testes farmacotécnicos que partem desde a extração da planta, onde essa extração da planta passa por várias fases, principalmente as fases de farmacotécnica, biofarmacotécnica, tá? A parte de fase farmacocinética, até chegar à fase farmacodinâmica. E dentro desse desenvolvimento, cada uma dessas fases representa e constitui uma forma de estudo desse extrato vegetal, tá? Até esse produto, até que esse princípio ativo seja totalmente elucidado e totalmente desenvolvido para um novo fármaco que será desenvolvido e lançado no mercado. Não se esqueçam que dentro do estudo de fase de farmacotécnica, aqui a gente não está estudando somente o extrato. Lembrem vocês que a gente tem também a presença dos recipientes, como também algumas técnicas de fabricação. Já é diferente quando a gente chega na parte da biofarmacotécnica, que aqui a gente está estudando as formas e o procedimento de a gente fazer a dissolução ou a própria desintegração desse princípio ativo, tá? Durante o desenvolvimento do medicamento. E quando a gente chega na fase farmacocinética, a gente está vendo como esse produto vegetal vai se comportar durante o processo de farmacocinética no organismo do indivíduo, desde o processo de absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Até chegamos na fase de farmacodinâmica, tá? Onde a gente vai estudar e verificar aqui, tá? Como esse fármaco, esse princípio ativo vegetal, irá se ligar e irá fazer seu mecanismo de ação no organismo do indivíduo. E é a partir daqui, tá? Que a farmacologia ela se faz muito presente. Por quê? Porque a partir dos estudos farmacológicos é que a gente consegue verificar, tá? Principalmente a eficácia terapêutica, a eficácia farmacológica desses fitoterápicos, aonde eles englobam, como eu falei anteriormente, os 4 processos da farmacologia, que é o processo da absorção, da distribuição, da biotransformação e da excreção aqui desse fármaco fitoterápico, desse princípio ativo fitoterápico. E dentro desses primeiros, o processo de absorção, ele é super importante. Por quê? Porque a partir do processo do estudo da absorção desse princípio fitoterápico, eu consigo observar as características das moléculas desse princípio ativo, dessa estrutura química, onde eu posso saber o peso, saber como se comporta essa molécula, se ela apresenta uma molécula de baixo ou alto peso molecular, se elas conseguem se ligar ou não a moléculas, a proteínas transportadoras ou a outros tipos de carreadores, se elas são altamente lipossolúveis ou hidrossolúveis, como também se elas conseguem apresentar um alto ou baixo grau de ionização, e isso é muito importante durante a passagem dela, tá? Pela membrana, como também se elas conseguem se ligar com melhor facilidade ou não a certos tipos de íons, como no caso do cálcio, do potássio, do cloro, do magnésio, isso na célula, facilitando assim a sua entrada ou a sua retenção. Então, olha o que o estudo de absorção dentro da parte da farmacologia para um extrato vegetal como princípio ativo vegetal significa muito para nós. E a partir desse estudo, ou seja, sabendo todas as características, sabendo o comportamento dessas moléculas do extrato vegetal, do princípio ativo vegetal, a partir da absorção, eu consigo verificar também o que? Logo em seguida, eu consigo verificar como esse princípio, esse componente químico fitoterápico irá se distribuir, tá, no organismo do indivíduo. E outra coisa importante, não se esqueçam que, dependendo da quantidade, dependendo da concentração que esse indivíduo ingerir desse extrato vegetal, desse princípio ativo, eu posso fazer com que essa distribuição ela fique dentro de uma faixa terapêutica ou ela possa o quê? Ser distribuída em concentrações ou em valores que ultrapassem essa faixa terapêutica ou para uma fase
ou para uma faixa ineficaz, ou até em casos mais sérios e mais graves, eu posso observar que essa concentração, essa distribuição atinja valores, tá, tóxicos e comprometa aqui a terapia do indivíduo e cause danos à saúde do usuário. Além disso, tá, a própria absorção e distribuição fazem com que esse princípio ativo ele consiga chegar no seu órgão de metabolização, tá? E durante o processo de metabolização ou biotransformação aqui, ele gere componentes fitoativos, tá? Fazendo com que esses componentes, tá? Esses produtos fitoativos, eles sigam para os seus locais-alvo, tá? Para exercer a sua eficácia, a sua ação farmacológica, como também esses componentes fitoativos, tá? Uma vez biotransformados, eles gerem metabólicos que podem ser também mais ativos do que esse componente fitoativo, aonde esse metabólito ele exerce um efeito, uma eficácia farmacológica maior do que o primeiro, do que o componente original. E mais importante também, esses produtos, esses metabólicos, tá? Eles podem também ficar mais tempo sendo biotransformados e mais tempo fiquem presentes no organismo do indivíduo, causando problemas sérios ao organismo do indivíduo e haja o aparecimento de reações não somente adversas, como também reações tóxicas no indivíduo. Tá? Por isso que os efeitos da metabolização ou da biotransformação desses produtos fitoativos, tá ok? Fazem muitas das vezes com que a molécula dessa substância, tá? No caso que pode ter ação de um marcador ligadas a ela, tá? Façam com que haja também geração, algumas vezes, de componentes mais ativos ou inativos. Também pode haver a formação de metabólicos mais polares, menos polares, mais solúveis ou menos solúveis, mais lipo, menos lipossolúveis, tá ok? E possam também, e consequentemente, não se esqueçam também que podem gerar componentes de fácil expressão ou de menor expressão. Não se esqueçam, lembrem do conceito de biotransformação na farmacologia 1, tá? Que o processo da biotransformação nada mais é do que o início do processo da expressão. Por quê? Porque no processo da biotransformação é que a gente consegue inativar determinados compostos e não foge à regra para os componentes fitoativos provenientes de extratos vegetais. E posterior ao processo da biotransformação, nós temos o quê? O processo da excreção, que dentro do processo da excreção, nós temos que esse produto, esses componentes fitoativos, uma vez gerados e biotransformados, eles sofrem o processo de excreção para serem postos, serem eliminados do organismo. E aqui a gente pode ter os 4 processos, desde o processo de excreção, da filtração, da secreção, da reabsorção, tá? Estarem presentes nesses compostos ou em algum desses compostos, aonde, tá? Esses componentes eles conseguem ser eliminados ou com maior facilidade ou voltarem, ou seja, sofrerem um processo de reabsorção e voltarem novamente ao organismo, tá? Para de novo serem metabolizados, para posterior serem eliminados. Isso é uma característica desses componentes. Mas não esquecendo que o processo da excreção aqui, esse processo da excreção, ele parte, tá, de um processo de filtração, de secreção e de reabsorção para eliminar esse componente totalmente do organismo do usuário. Até aí alguma dúvida, pessoal? Tá tudo certinho? Tudo certo.
E por que isso é importante saber dessas características, desses componentes, desses compostos fitoterápicos, principalmente a ação farmacológica? Porque no que se diz respeito aos fármacos sintéticos, principalmente dentro da farmacologia, dentro do que a gente chama de farmacocinética clínica aplicada para os fármacos sintéticos, essa farmacocinética clínica, ela já vem há algum tempo já sendo empregada também, tá, dentro da fitoterapia clínica. E aqui a farmacocinética clínica, ela ajuda muito, tá, a determinar, dentro das características farmacológicas desses compostos, desses princípios ativos, tá, o melhor ajuste de doses para esse fitoterápico. Isso por quê? Porque através da interpretação de dados clínicos de farmacocinética clínica, ou seja, da concentração terapêutica desses compostos fitoativos, principalmente quando esses compostos fitoativos eles conseguem se ligar às suas células-alvo e aos seus tecidos-alvos, eu consiga verificar qual vai ser a melhor dose, a melhor concentração que esse fitoativo vai exercer a sua ação farmacológica quando se liga à sua célula-alvo. E outra coisa a mais, não somente o ajuste de dose, como também o estudo do tempo de meia-vida, ou seja, da presença desse fármaco, desse composto, fitoativo no organismo, tá? Ele é importante porque a partir do estudo dessa farmacocinética clínica, desse composto fitoativo, eu consigo verificar se esse tempo de meia-vida está atingindo totalmente o seu produto, ou seja, se eu estou conseguindo fazer com que esse composto fitoativo ele consiga decair até 50% ou não. Isso demonstra que esse fármaco, esse composto fitoativo, ele está conseguindo ser totalmente eficaz e logo em seguida ele está conseguindo ser totalmente excretado ou não. Tá? E logo em seguida, desses estudos de farmacocinética clínica, sabendo ajustando melhor a dose e a ação e o tempo de meia-vida, eu consigo também iniciar os estudos de farmacodinâmica desses compostos fitoativos, tá? Onde eu consigo observar que esses compostos eles consigam apresentar e desenvolver os seus mecanismos de ação, tá? Em determinadas partes do corpo do indivíduo. É onde eu consigo observar, tá, se ele tem melhor ação em determinadas células do corpo para determinados tipos de patologias a qual esse composto fitoativo ele é desenhado e desenvolvido. E a partir daqui, através desses estudos de farmacodinâmica, eu consiga também dizer, tá, se esse composto fitoativo ele consegue se ligar a determinados tipos de receptores ou a um determinado tipo de receptor. E aqui, dentro da parte dos receptores, não se esqueçam que eu posso usar proteínas, tá, ok? Ou moléculas similares às estruturas proteicas, tá, que estão presentes na membrana celular, tá, que podem atuar de forma seletiva ou não para esse composto fitoativo e, com isso, promover promover uma eficácia terapêutica, ou seja, promover um efeito farmacológico. E esse efeito farmacológico, não se esqueçam que ela começa através de alterações não somente bioquímicas, como também celulares, na estrutura da célula, aonde esse fitoativo, esse composto fitoativo irá exercer a sua ação farmacológica. Tá? E, a partir desses estudos, da ligação desse fitoativo com seu receptor, eu consiga também fazer a transdução do sinal, ou seja, a amplificação desse sinal farmacológico para demais outras células, aonde há uma expansão da ação farmacológica e uma eficácia melhor desse composto fitoativo num determinado sistema.
e para que no final eu consiga te dizer e consiga diferenciar se esse fármaco fitoterápico ele apresenta um bom efeito, uma boa eficácia e saber também a potência desse composto fitoterápico no organismo do indivíduo através de uma determinada dose ajustada, para que no final não haja um efeito adverso produzido e nem um efeito tóxico gerado também. Por isso que se faz importante os estudos dentro da farmacologia, sejam cinéticos e dinâmicos, para que quando eu chegue aqui na parte da potência e da eficácia, saber se naquela dose ela está sendo uma dose eficaz terapêutica e se a potência está atingindo valores terapêuticos sem causar danos ao organismo do indivíduo, comprometendo a adesão ao tratamento e não comprometendo a cura clínica do indivíduo também. E é isso que eu tinha que conversar com vocês na noite de hoje, que é a parte de fitoterapia clínica. Alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma dúvida para vocês? Está tudo certinho? Hein, Carol, Dona Maria Tereza, seu Jorge, Franciane, Alessandra, Diego. Hein, pessoal? Tudo certinho? Tudo certo. Beleza. Seu Carlos, é? Eu. Tá, joia. Tá, pessoal? Bem, tá? Deixa eu falar para vocês. Não se esqueçam que até uma semana antes do início da segunda verificação, eu estaria aceitando os relatórios de vocês. Então, tá? Aceitarei até aquela semana. Posterior a isso, já não aceitarei. Então, por favor, vamos começar já a fazer os relatórios e aí me enviar. Tá bom? Que a gente já está hoje já são dia 9. Tá? A gente já está, amanhã já é 10. Está faltando já pouco para a gente já finalizar, tá ok? O conteúdo, tá ok? E a revisão nossa. Não esquecendo que a revisão geral será feita na última semana antes do início da segunda verificação, que eu farei uma revisão geral com todos os senhores e as senhoras, tá bom? Essa aula eu vou estar postando até amanhã, de manhã eu já devo estar postando essa aula na plataforma para vocês, tá? E no canal também, como também vou estar disponibilizando os slides para vocês, tá? Alguma pergunta? Tudo certinho? Tudo certo. Tá bom, então, pessoal. Uma boa noite para vocês, um bom descanso para vocês. Encontro vocês na quinta-feira. Um abraço a todos. Ok, boa noite.